Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Assembly MASM 32 do PET Computação aqui da UFPB. Hoje iremos para a nossa aula de número 10 e a aula será sobre funções. Bem, o que é uma função? Função na verdade é como um procedimento, opera como um procedimento, porém a função tem retorno. Aqui eu tenho uma função que o retorno dela é int e recebe dois ints como parâmetros, param1 e o param2. Aqui eu tenho também o código, né? Int param1 igual a 10, int param2 igual a 30. E eu simplesmente chamo essa função passando param1 e param2. Bem, só que em Assembly, como vocês já devem supor, não existe isso de passar como um parâmetro. Na verdade, o que a gente faz é usar a pilha. Aqui a gente tem push param1, push param2, push param2, push param1. Então eu faço a chamada da função. Por que eu estou colocando primeiro 2, primeiro 1? Porque se lembrem que eu só posso tirar da pilha o que está no final. Primeiro eu tiro o que está no final, depois eu tiro o que está embaixo, né? No caso, primeiro eu tiro o que está no topo, depois que eu tiro o que está embaixo dele. Semelhante a uma pilha de verdade, né? Se você for empilhar objetos, primeiro você tem que tirar o que está no topo. Então aqui a gente deu um push para um 2. O meu SP foi para cá, né? Apontar aqui, o topo da pilha agora está apontando para cá. Dei push no param1. E quando a gente chama uma função em Assembly usando call, né, como já foi ensinado na aula de Procedure, ele na verdade também adiciona dentro da minha pilha o endereço de retorno para ele saber onde continuar o programa, tá bem? Bem, aqui a gente tem um exemplo de função. O nome da função é o nome da função, né? Primeiro eu faço um push em EBP. Depois eu movo SP para EBP. Vamos lá. Eu dei um push em EBP. Ou seja, eu salvei o registrador EBP, né, que é o topo da pilha. Aqui, o endereço é o topo da pilha. Eu salvei na minha pilha. E agora eu movo EBP para ESP. Aqui. Agora o topo da pilha, a base da pilha está no mesmo lugar que o topo da pilha, né, por causa dessa instrução. Lembrando que a base está salva aqui na pilha, então eu posso resgatar na hora que eu quiser. Aí eu simplesmente faço o quê? Qual é o primeiro parâmetro? Vocês lembram que a gente passou ao contrário? Vocês lembram que primeiro veio o param2 e depois o param1? Deu push para 2 e depois o push para 1? Então, agora a gente vai resgatar eles. Vocês lembram que é um inteiro, que o inteiro tem 4 bytes? Então, aqui eu tenho o EBP. Aqui, se eu botar EBP, que é o endereço aqui da minha base, né, mais 4, ele vai parar aqui no endereço de retorno, que não é o que eu quero é o parâmetro 1. Então eu vou botar mais 8. Mais 8 o quê? Mais 8 bytes. Como o endereço aqui também vai ser um inteiro, né? Então aqui, daqui para cá são 4 bytes, daqui para cá são 4 bytes. Ou seja, eu somo 8 bytes nesse endereço e eu vou para onde? Vou parar em param1. Ah, e se eu quiser o param2? Qual o tamanho de param1? O tamanho de param1 é 4 bytes, porque é um inteiro. Ou seja, daqui para cá são 4 bytes. Ou seja, daqui para cá 8 bytes, mais 4 bytes, 12 bytes. Ou seja, se eu quiser o endereço de retorno, basta botar aqui mais 4, né? Como que eu quero é param1, eu tenho que colocar mais 4, mais 8. E para eu pegar o param2 aqui, mais 4, mais 8, mais 12. Lembrando que é inteiro, e inteiro são 4 bytes. Por isso que eu estou pulando de 4 em 4. Se tivesse um tipo de dado que não fosse inteiro, que fosse outra quantidade de bytes, aí eu teria que somar outra quantidade de bytes. Como eu estou somando, usando só inteiros, né? Então eu só estou somando 4. Aí depois, o que eu faço aqui? Eu resgato. Eu pego o que está em EBP mais 8 aqui na pilha e jogo dentro de EAX. Ou seja, eu pego o parâmetro 1, que foi o que eu passei, e jogo para dentro de EAX. Eu pego o parâmetro 2 que está na pilha e jogo para dentro de EBX, e agora eu uso eles aqui dentro da minha função. Essa é a passagem de parâmetros em Assembly. Se você não entendeu, volte direitinho no vídeo e reveja de novo esse conceito, tá? Também tem um vídeo de ensinando sobre pilhas, caso você não tenha perdido esse conceito. E por fim, o que eu faço? Eu dou pop no EBP, ou seja, eu pego o que está no topo da pilha, e o que está no topo da pilha é o quê? É o endereço de EBP, é o endereço que aponta aqui para a base. Ou seja, ele vai pegar EBP, vai te desempilhar, e esse valor aqui, EBP, ele vai colocar dentro de qual registrador? Do registrador EBP. Ou seja,
ele vai voltar a apontar aqui para a base, tá? E como esses valores aqui vão ficar na pilha aqui, como lixo, o que é que eu faço? Eu desaloco eles. Desaloco os 8 e depois ele desaloca o endereço de retorno. Nota: se você quiser retornar algum valor de uma função, como a gente retorna em C, vocês sabem, né? Int, aí você bota o nome, aí você bota os parâmetros. Caso você queira fazer um retorno de função, basta colocar o valor em um dos registradores. Em Assembly, para você retornar um valor de uma função, você tem que colocar esse valor em um registrador. E geralmente o registrador é AX. Por isso que, por exemplo, no printf, que eu falei para vocês, você modifica o registrador AX, porque eles devem fazer uso em algum momento. Também tem várias funções, por exemplo, matemáticas, que o resultado você coloca em AX, coloca em EBX. Porque geralmente os registradores são, por padrão, o que se usa para retornar funções. Aqui você tem a lógica, né, de função, você tem a função, você tem a lógica. Depois você move um valor para um registrador e depois você retorna para a execução normal. Aqui tem a chamada. E aqui é como você usaria o retorno, né? Como eu coloquei em AX o valor e eu retornei, depois da chamada da função, esse valor do retorno dela vai estar em AX, que foi quem eu decidi salvar, né? No caso, eu decidi salvar um valor em AX. Por exemplo, função soma 100. Aí você passa o número, aí o que é que tu bota em AX? Você bota o valor mais 100. Aí depois desse call function, você simplesmente resgata o valor de AX, que é o valor de retorno, e usa em uma variável, né? Você coloca o retorno da função em uma variável aqui. Então você usa da forma que você desejar. Então como é que ficaria em Assembly essa função aqui? Que é uma soma que recebe dois parâmetros e retorna a soma desses dois parâmetros passados. Vamos lá fazer? Bem, novamente eu vou salvar aqui como aula 10.asm. Vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou criar uma variável, não precisa, tá? Você pode fazer de outro jeito. No 1, dd10, eu vou chamar o primeiro parâmetro com valor 10, chamado no 1. O segundo vai ser no 2, com valor 20. E eu vou declarar essa função de soma, né, aqui dentro de code. Vamos lá. Soma. Vamos lá. Push é BP. Move é BP. ESP. E eu vou receber dois parâmetros, né? Então eu vou retornar o quê? Vou retornar 8, que é o quê? 8 bytes. Que são dois parâmetros inteiros. Já que o inteiro tem 4 bytes. Isso aqui é para desalocar da pilha, tá? Depois que eu termino de usar. Lembrando, é claro, de resgatar EBP da pilha. O valor original de EBP da pilha. Aí é aqui que eu faço realmente a minha lógica, né? Qual vai ser a lógica que eu vou usar? Primeiro eu vou pegar o parâmetro 1. Depois eu vou pegar o parâmetro 2. E vou colocar soma em EAX. Vamos fazer isso? Primeiro vamos pegar o parâmetro 1. Move EAX. Então vamos fazer o seguinte: move EBX. Aí eu pego o parâmetro, né, que é o EBP mais 8, que é o que está nesse endereço aqui na pilha. O endereço é EBP mais 8. No caso aqui eu não estou fazendo pop, tá? Só estou pegando o endereço. Por isso que não modifica a pilha. Move ECX. EBP mais 12. Que inclusive eu digitei errado. Tem outro jeito, tem vários jeitos de fazer isso aqui, tá? Isso aqui é uma forma. Move AX EBX. ADD EAX ECX. Pode notar que com essa função eu estou modificando 3 registradores: EAX, EBX e ECX. Por isso, se vocês precisarem usar eles em algum momento, antes de chamar essa função, coloquem o valor que está dentro desses registradores já na pilha, tá? Então vamos fazer o seguinte: vou colocar push
Na verdade é o contrário, né? Push num 2, push num 1, porque no caso a gente passa os parâmetros ao contrário. Como aqui o que eu quero é num 1, depois de um 2. Aqui eu inclusive vou trocar para vocês entenderem melhor. Então eu tenho que colocar o contrário. Tenho que colocar primeiro 2, depois 1. Porque sempre que eu colocar parâmetro na pilha eu tenho que colocar o contrário. Aí eu boto print %d é AX, né? Já que vai estar em AX o retorno. Eu chamo soma. Soma vai modificar AX e colocar dentro de AX o valor dessa soma, né? De fato. E depois quando eu colocar para printar o AX, vocês vão ver que vai printar o número certinho. Vamos compilar. Vamos lá, 10. 30. Ah, eu sou obrigado a fazer desse jeito aqui? Não, você não é obrigado. Você pode simplesmente fazer o seguinte. Move para AX o valor que está lá como parâmetro. ADD é AX o segundo parâmetro. Pronto, assim também dá certo, tá? E assim você só está usando. Na verdade assim até é mais otimizado, porque assim você, além de usar só um registrador, você não vai precisar fazer essas operações a mais, porque o resultado já está em AX, tá? Pode ver, eu vou colocar o valor do parâmetro 1 em AX, depois eu vou só adicionar o valor do parâmetro 2. Dessa forma fica até mais otimizado, porque a gente tem menos instruções e faz a mesma coisa. Vamos lá, aula 10, 30 também. Se vocês quiserem também, vocês podem dar push aqui. É porque aqui eu estou usando, no caso, variáveis. Se vocês quiserem usar número constante direto, ou se vocês quiserem usar AX depois, por exemplo, se aqui você tiver colocado em AX, move AX 50, aí no final do programa vocês querem resgatar esse 50, vocês dão um push em AX, né? Aí vocês vão dar push no 1, que realmente é a lógica da chamada da função mesmo. Aqui você só está salvando. O printf modifica o AX. A função soma modifica o AX. Ah, mas eu não quero perder. Então eu adicionei na pilha. Vou dar um pop AX. E se eu printar agora, ele vai printar o 50 e vai printar também a soma, né? No caso, isso aqui eu estou ensinando estratégia para vocês não perderem o que está dentro do registrador, porque sempre que você tiver fazendo o programa, você tem que ter esse tipo de estratégia para não perder o que já está dentro do registrador, caso você esteja usando esse conteúdo. No caso aqui foi só para exemplificar, eu não estou usando, mas foi só para mostrar para vocês por que macros como a printf modifica registradores, justamente porque pode ser retorno da função, porque pode ser usado como auxiliar, como a gente na outra solução usou, né, o EBX, o SCX. Aqui eu só estou usando AX, mas eu poderia estar usando outros registradores também, modificar todos. E se eu precisasse usar depois, ia dar com lixo de memória. Por isso que é importante também você dominar esse uso da pilha, tá? Então até a próxima aula, pessoal, onde faremos mais exercícios sobre funções e procedures.